Olá, o meu nome é Aaron Amorim Ramos, sou estudante do curso de Matemática Licenciatura e estarei apresentando para vocês o trabalho para a disciplina Fundamentos da Educação ao curso de Matemática Licenciatura. Este trabalho foi baseado no livro Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação, de Fernando Figueiredo Balieiro. Vamos falar agora sobre desigualdades socioeconômicas. Diferença e desigualdade não são palavras sinônimas. O termo desigualdade é muitas vezes investido de uma carga valorativa que deve ser problematizada. Em outros termos, muitas vezes, quando empregamos a palavra desigual, construímos uma relação que subtende uma dicotomia, uma antinomia, em que uma coisa é melhor do que a outra. Desigual, em muitos casos, supõe uma relação de superioridade e inferioridade. Por outro lado, quando falamos em diferença, ao invés de desigualdade, deixamos de lado a carga valorativa e estabelecemos uma outra relação, desinvestida de julgamento prévio em termos de melhor e pior, inferior e superior. O diferente não é desigual. A existência de desigualdades socioeconômicas está vinculada ao modo específico como cada sociedade está organizada. Podemos destacar três formas clássicas de organização social que implicam formas de sociabilidade e de desigualdades distintas. São o sistema de castas, os estamentos, as classes sociais. É necessário analisar a constituição histórica das classes sociais, o modo como elas se relacionam e como atuam no processo de produção da vida material e social. Falar em desigualdades socioeconômicas nesse registro das classes é levar em consideração aspectos fundamentais do nosso cotidiano, observáveis e práticos. Para constatá-las, basta olharmos ao nosso redor. De um lado, veremos indivíduos dirigindo seus carros importados e de outro, a maioria da população andando de ônibus, trens, bicicleta e mesmo a pé. Na minha comunidade, ambas as imagens são do bairro de Aracati, em São Luís. Diferença de poucos metros de distância, mas a realidade parece ser uma diferença de outro mundo. Agora vamos para o tópico: desigualdades educacionais. As desigualdades educacionais estão diretamente relacionadas a outros tipos de desigualdade, alimentando-as, formando com elas um verdadeiro círculo vicioso. Um exemplo concreto dessa situação é o analfabetismo. O indivíduo é analfabeto porque não teve a oportunidade de estudar, e a pobreza é um óbice à alfabetização. De acordo com Tomasi, 1997, os analfabetos situam-se em uma posição subalterna, pois a nossa sociedade é toda voltada para pessoas que sabem ler e escrever, por menor que seja esse conhecimento. Necessitar de auxílio para ler uma placa indicativa, para saber sobre uma notícia de jornal exposta na banca, ou mesmo para ler uma carta recebida de parentes, é sempre uma situação desconfortável e acompanhada da pergunta: você não sabe ler? A vida de um analfabeto é marcada pelas inúmeras situações de exclusão, marginalização e desconforto. Não há dúvidas de que as desigualdades no desempenho escolar estão diretamente relacionadas
as condições sociais e econômicas, ou, em outros termos, as desigualdades sociais em que vivem os diferentes alunos. Além disso, é indispensável considerar outros fatores que influenciam o acesso à escola e a garantia de um ensino sólido, tais como a localização das escolas, a precariedade dos equipamentos e instalações, o nível dos professores. Por fim, as desigualdades influenciaram e influenciam diretamente na sociedade atual. Contudo, existem pessoas intencionadas e dispostas a mudar essa realidade. Um exemplo disso são as ONGs, instituições do terceiro setor que apoiam comunidades de forma social e educacional, trazendo resultados positivos e mudando a realidade da comunidade que está inserida. Em São Luís, existem projetos sociais que atuam nessa área e podemos citar e ajudam a comunidade a se desenvolver. Por uma questão legal, não podemos citar o nome do projeto que atua na comunidade de Aracati. Contudo, ao seguir, temos um depoimento de uma voluntária que atua em vários projetos sociais da cidade. Olá, eu sou Andresa Lizardi, sou voluntária em um projeto aqui na minha cidade, São Luís, Maranhão, onde ele desenvolve atividades educativas, esportivas e recreativas. A localização do projeto é no bairro do Jaracati e fica numa região de Mangue. Então, além da desigualdade social que existe dentro da comunidade, né, a gente tem muita carência de educação e principalmente de saneamento básico. O trabalho do projeto é direcionado e mais voltado mesmo para a área da educação, com reforço escolar, cursos de inglês, balé, judô. A gente sente a necessidade, principalmente, dessa questão do saneamento básico, porque a comunidade ela não é abastecida com água potável, não tem coleta de lixo por conta de ser uma área de mangue. Então, logo as pessoas descartam resíduos, alimentos, tudo no mangue. E a gente sente o Bem, obrigado pela atenção, pessoal. Chegamos ao fim do nosso trabalho e até a próxima oportunidade.